Bacana. Nós estamos falando tanto aí de se reinventar nessa sociedade maluca que a gente está vivendo, agora chegamos no governo do Estado, e tem tudo a ver com o assunto que vamos falar agora, com a presença do Evaldo Nascimento, que é o presidente da Associação dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Ribeirão Preto e região. O Evaldo, que está aqui conosco nos estúdios da Rádio Bandeirantes, do programa Fala Sério. Evaldo, bom dia, meu caro, seja bem-vindo ao programa Fala Sério. Bom dia, Rodrigo, em seu nome, eu estendo esse bom dia para todos da mesa. Obrigado. E também a todos os nossos ouvintes. Evaldo, meu caro, eu sei que você está à frente aí, uma das lideranças de uma paralisação que se iniciou no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no HC, aqui de Ribeirão Preto. Essa paralisação ainda permanece e o que motiva essa paralisação, Evaldo? Infelizmente, mais uma vez, o HC, os servidores do HC se mobilizando para pararem. Na sexta-feira já houve uma paralisação de 24 horas, sendo que agora já está dando início ao novo movimento, até que o governo do Estado, o secretário da Saúde, ou até mesmo a administração do HC, abra aí um canal de negociação e atenda esses servidores. Uhum. E aí, atenda em que sentido? Quais são as reivindicações que vocês fazem? Certo. Primeiro momento, Rodrigo, vale assim desmistificar aquilo que o governo do Estado vem passando para a população, ainda que de forma sutil, né, mas leviana, né, às vezes até de forma velada. Passa-se uma imagem de que o funcionalismo público não trabalha, são vagabundos. E isso daí tem magoado muito o trabalhador, o funcionalismo. E é claro que, em qualquer profissão, né, em meio aos policiais, em meio ao setor privado e na saúde também não vai ser diferente. Há aqueles mal profissionais. Uhum. Mas dentro do serviço público também existem regras, existem normas, existem portarias, existem leis que vêm disciplinar esses mal trabalhadores. Ou seja, se está havendo mal trabalhadores, se está havendo prejuízo à população, à comunidade por conta destes, então logo nós temos que trocar quem? O gestor, o incompetente. Lógico. É esse que é o incompetente. Né? Mas no caso do HC, isso não acontece. No caso do HC, eu estou lá há 16 anos e posso garantir que os trabalhadores ali, sem exceção, são várias categorias ali dentro da saúde, eles pulam que nem pipoca na panela. Isso eu costumo dizer. E o porquê isso? Porque o contingente de pessoas que chegam ali todos os dias é enorme, né? E o número de funcionários, embora o HC tenha quase 10 mil trabalhadores, né, do Estado, terceirizados e privatizados dentro daquele complexo, não dão conta de atender essa demanda, né? Mas atendem com um sorriso no rosto, atendem bem, fizeram desse hospital excelência. Esses trabalhadores têm adoecido, têm perdido em seu salário e vários outros benefícios e não estão sendo reconhecidos por isso, não estão sendo reconhecidos pelo governo do Estado e também pela própria administração local. Então, por isso que os trabalhadores estão lutando. Tá? Uhum. Agora, para ficar claro, às vezes a população não entende, o que eles querem? O trabalhador, ele ganha bem, o servidor público, ele ganha bem. Não, não é verdade. Isso daí é outra imagem, né, é utópica, é algo que o governo também tem passado. Ele dá um reajuste aí de 40%, vou dar um exemplo, dá um reajuste de 40% sobre uma gratificação aí dos professores, que vai dar em torno de R$40. E aí ele fala que deu um mega aumento. Então, manipula-se os números. E na saúde não é diferente. Né? Uhum. Então, nesses últimos anos, eu vou falar dos 16 anos para cá, o que o trabalhador do HC ele perdeu? Ele perdeu 3 cestas básicas por ano, não existe mais. Por quê? A corte de gasto, todos os cortes têm que ser em cima do trabalhador. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, 3 cestas básicas, vocês por ano recebiam uma cesta por mês, é isso? Não, nós recebíamos 3 cestas, sempre foi 3 cestas básicas por ano e mais uma cesta de Natal. Ah, entendi. Tá? Entendi. Então, essa cesta básica, ela se perdeu. Ah, não temos verba. Então, só para fazer um adendo aí, quando se fala não dá para dar reajuste porque o país está em crise, o HC está em crise desde quando estou lá, quase 20 anos que ele está em crise. Uhum. Derruba parede, sobe parede, entra milhões, mas nunca dá para o trabalhador. Nunca dá para contratar. Então, o discurso da crise sempre é presente. Exatamente, sempre presente. Uhum. Tá? A crise não é de agora, a crise no HC já está há 20 anos, pelo menos há quase 20 anos, desde quando eu estou lá. Então foram 3 cestas básicas que se perderam aí durante esse período, por ano, todo ano.
mais a cesta de Natal. O trabalhador ele tinha uma cesta de Natal bonita, gostosa, super recheada. Foi diminuindo. Recebemos agora um peru no último Natal. Né? Então a administração falou, não, o que esses servidores merecem é um peru. E deram o peru para a gente. Né? E o pessoal achou ruim, outros ainda estão torcendo para ver se vem o peru ainda nesse ano, né? No próximo final de ano, mas o fato é que nós estamos perdendo tudo. Né? Aí você fala assim, era bom, o trabalhador ele ganhava bem. Não ganhava bem. Com todas as gratificações que tinham, o trabalhador ele ganhava quase o justo. Né? Então nós tínhamos ali também um prêmio de aniversário, que era um prêmio de assiduidade, né? Para aqueles que não faltassem, não afastassem, etc. e tal, que era no valor de um salário mínimo. Isso era pago todos os anos. Então você vê, por exemplo, familiares lá no HC, que hoje eles choram, porque chegava no prêmio aniversário, chegava nas férias, eles iam viajar. Eles podiam viajar. Hoje eles não podem mais, porque esse prêmio era no valor de um salário mínimo. Você imagina um casal, são 2 salários mínimos. Dá para comprar o leite da criança por 2 meses ou fazer uma viagem. Não, cortaram esse prêmio, assiduidade. Havia também um abono que era pago pela FAEPA, também no valor do salário mínimo. Cortaram, isso era pago todo final de ano. E o prêmio aniversário durante o mês de aniversário do servidor. Para além disso, Rodrigo, nós temos também que pagar o nosso estacionamento. Você está brincando comigo? Não, estou brincando não, estou falando sério. Como assim? Uai. Servidor? Servidor, nós pagamos o nosso estacionamento. Estacionamento que fica em área pública? Exatamente. Tá? Não é em espécie que nós pagamos. Então nós temos o direito do nosso vale transporte. Então você tem seu carro, você tem sua moto, né? E eu pego o meu vale transporte. Olha, meu vale transporte eu vou trabalhar, dia de chuva. Eu estou com a minha moto, eu vou trabalhar com o transporte. Do contrário, eu vou usar minha moto, ou meu carro, que seja. Mas aí o HC, a administração do HC inventou uma maneira de retirar esse vale transporte do trabalhador. Como? Ou você pega o vale transporte e deixa de usar o estacionamento, ou você usa o estacionamento e deixa o vale transporte. Daí o trabalhador não pode deixar o carro lá fora porque a polícia está multando mesmo, ou pode acontecer um roubo. Ou paga o estacionamento. Ou paga o estacionamento, bem dito, porque na verdade tem o estacionamento privado dos servidores, mas logo abaixo também tem o estacionamento privado que é da FAEPA, ele você pode pagar. Isso. É para todo mundo. Então, na verdade, quem paga é todo mundo. Eu pago o meu estacionamento com o meu vale transporte. Os trabalhadores ali pagam o seu estacionamento com o vale transporte. O que é isso? Cortando gasto, mas esse gasto é sempre nas costas, né, no salário e no benefício do trabalhador. Tá? E aí me diz uma coisa, meu caro Evaldo, nós estamos falando de Hospital das Clínicas que existe uma indisposição histórica em se questionar a gestão do HC. Porque parece o seguinte, parece que questionando a gestão do HC, nós estamos questionando a qualidade técnica do serviço do HC. Não é o nosso caso aqui no programa Fala Sério. Pelo contrário, nós reconhecemos todos os dias, a cada minuto no ar, nós reconhecemos a excelência médica dos serviços prestados pelo HC, né? Isso envolve, inclusive, os profissionais da área da enfermagem, né? A excelência médica, o atendimento, quanto a isso, não tem dúvida nenhuma. Mas nós questionamos, sim, a questão de gestão do HC. Você fala que sempre que se cortou cada benefício desses que você listou aí, a justificativa foram as crises em que passava o HC, o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Governo Geraldo Alckmin, governo do PSDB, que está há mais de 20 anos aí no poder no Estado de São Paulo. Agora, nós já tivemos notícia de que um cofre com 100 mil reais foi roubado dentro do HC. Verdade. Até hoje nós não soubemos de onde era esse dinheiro, para onde foi, o que aconteceu, abafaram a investigação. Ou pelo menos abafaram as notícias com relação a essa investigação. Você vai atrás de BO, você não acha nada. Você não acha nada. Segundo lugar, existe um atendimento privado dentro de uma estrutura pública. FAEPA, a tal da Clínica Civil. Exato. Né? Clínica Civil que nada mais é do que um atendimento privado, atendimento pago dentro de uma estrutura pública, dentro de um hospital público. A FAEPA que toma
para si uma área privada para fazer um estacionamento. Se você quiser parar ali perto da porta de entrada do HC, você tem que pagar para a FAEPA, que é a fundação lá de alguns médicos privilegiados, que fazem parte, não são todos, né? Se você quiser ser um associado da FAEPA, você não consegue, que tem que ser o clube dos amigos ali, né? Aí a FAEPA vai lá, pega uma área pública, toma conta, cerca e diz, eu vou chamar esse estacionamento de meu. E toma para si todo o rendimento ou toda a renda desse estacionamento. E aí agora você vem e me diz que se o servidor quiser parar lá, ele tem que renunciar ao Vale Transporte. Dentro disso que nós estamos tentando contextualizar, qual que é a justificativa que se dá? Qual que é a justificativa que se dá quando se diz agora, olha, o servidor agora não pode ter um aumento porque nós estamos em crise, mas aqui do lado, dentro do hospital, está indo tudo muito bem. Nós temos uma estrutura privada que se serve do público. Para além do estacionamento, está se levantando um enorme restaurante também, com a verba da FAEPA. Não é o Bom Prato? Não é o Bom Prato. O Bom Prato, o trabalhador, ele está lutando aí há anos também para trazer esse Bom Prato, mas não é para beneficiar o trabalhador, mas sim todos aqueles usuários que chegam ali 6 horas da manhã e vai embora às 18 horas. Isso. Né? Porque às vezes acha assim, esse pessoal é frio, né? Eles não ligam. Não, o pessoal da saúde não são frio. Eles não têm tempo de parar. Eles estão correndo atendendo aquelas pessoas. Né? Mas está vendo que aquelas pessoas, e muitas delas ali, estão passando fome. Chega ali de longe, às vezes com R$1 no bolso. 2, 5 reais que seja. E aí vai ter que pagar caro num salgado. Isso é um absurdo. Né? Então a luta também não é só para o trabalhador, não é só para o servidor do HC. Nós estamos sim preocupados com o SUS de qualidade, que a verba seja assim bem administrada, que o usuário que se achegue ali venha ter um atendimento digno, tá? Coisa que não vem ocorrendo. Oxalá, ou seja, somente assim com materiais de ponta, isso o HC tem. Tá, para estar atendendo esse público, mas também falando em material que a gente vai trazer nessa parte daqui a pouco, é lamentável. Nós temos aqui casos que nós soubemos de que tinha gente internada no HC em que o HC pedia para levar, que era, Eduardo? Pediu para levar? Pedia para levar medicamento, né? Porque não havia medicamento na dispensa lá. Né? Na farmácia. Na farmácia. Então, assim, ó, pode ser que chegue, né? Então, paciente internado mandar uma mensagem para a gente dizendo, olha, solicitaram que trouxéssemos remédios, né? Remédios básicos, assim. Né? Fraldas para paciente que estava lá internado. Exatamente. Entendeu? Uai, quer dizer, não é um hospital público? Bom, isso daí, Rodrigo, eu posso testificar, tá? Porque, para além de tocar a Associação dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, eu sou um trabalhador efetivo dentro do HC e no Hospital Santa Teresa. Então, eu posso testemunhar que há uma grande falta, por exemplo, do Dersane, que é um óleo cicatrizante, de fraldas descartáveis, e aí você tem que pedir para a família. E muitas dessas famílias são famílias carentes. Isso é um absurdo, você ter que pagar um imposto tão alto, não somente para o governo municipal, mas estadual e federal também, e ainda você tem que tirar do bolso estando num hospital público. Isso é um absurdo, é inadmissível. É claro que alguns servidores não aceitam isso. E eu tenho sou testemunha mesmo, de que alguns servidores tirou do bolso para levar fralda para paciente, o que é um outro absurdo. Tá? Alguma coisa está errado. E aí fala aí, talvez alguns falem assim, esse cidadão, ele está falando mal do governo, ele não gosta do governo, ele é um mal amado, ele está em algum problema aí que ele está... Não é verdade. Primeiro que eu quero deixar registrado aqui, Rodrigo, a todos vocês aqui presentes, que eu sou apaixonado por aquele hospital. Eu quero dizer aqui que o meu irmão fez uma cirurgia cirúrgica e colocou uma válvula no coração por 2 vezes naquele hospital. Eu quero dizer aqui que a minha mãe, a senhora Gersina, que hoje não está falando, mas está sendo atendida lá no SER, né, passou por 2 AVCs e teve atendimento, está tendo um bom atendimento naquele hospital. Então, assim, eu não elogio o hospital porque eles estão atendendo meus familiares. Não, porque o hospital é excelência, atende, os trabalhadores atendem bem, sim, e os servidores que estão ali querem fazer o melhor. Só que
A Constituição, ela nos dá esse direito de questionar, direito de criticar aquilo que está errado, né, desde que não haja ofensa. Então, eu não concordo, eu discordo aqui da administração do hospital, da forma como ele está sendo gerenciado, e eu tenho respaldo para dizer isso. Primeiro, o que se questiona, por que só tem superintendente, professor, doutor da medicina? Isso já é algo a ser questionado. Pode ser qualquer administrador, pode ser enfermeiro, pode ser psicólogo. Não precisa ser médico, não precisa ser... Imagina, que lei é essa que vai ser o médico para administrar o hospital? O médico tem que fazer cirurgia, sutura, vai fazer uma consulta. Gestor, não precisa ser médico? Não precisa ser médico. Pode ser um administrador de empresa, pode ser um... O próprio hospital São Paulo tinha um administrador que não é médico, não tem nada a ver com... Aliás, as experiências que nós temos na área da saúde, em termos de gestão com o médico, têm sido sofridas, né? Ou sofríveis, né? Melhor dizendo. E não é diferente no caso do HC, né? Rodrigo, o que esse profissional necessita é de um preparo como gestor hospitalar. Ponto. Acontece que, né, o HC, tá? E aí, eles podem vir de pau para cima de mim, porque na verdade não vai ser a primeira vez. O HC, ele é administrado por uma pequena oligarquia. E o que eu estou querendo dizer com isso? Existe um pequeno número de pessoas ali que entende que aquele hospital é deles. Então eles baixam portarias, inventam normas e tal para tocar do jeito deles. E com isso, a maioria da população que é para ser atendida sofre, é penalizada, e junto com estes, os servidores. É isso que acontece. Então você tem, por exemplo, no Conselho Deliberativo. Que conselho deliberativo é esse, onde você tem 6, 7 docentes, mais o superintendente, mais o professor, a professora da faculdade da enfermagem, contra um representante do servidor? Ou seja, é voto vencido sempre. É voto vencido. Entendeu? Outra coisa, né? HC, vamos falar aquilo que está na lei, hein? Então, você tem, por exemplo, na categoria da enfermagem, você tem, que é instituído pelo COFEM e pelo COREM, as comissões de ética. Para que serve essa comissão de ética? Essa comissão de ética é para supervisionar, né, analisar o trabalho desse profissional, se houve algum erro, se foi dano, negligência, etc. e tal. Mas, para além disso, essa comissão também ela tem que fiscalizar a instituição, seja ela pública ou privada, se ela está com contingente adequado, se não está faltando material, se realmente aquele profissional está trabalhando de forma condizente, né, para prestar um bom atendimento. Então, para isso também serve a comissão. Então, o HC, teve, né, porque foi destituída, ele tinha uma comissão que era formada, escolhida pelos seus superintendentes e pelos seus diretores, em meio aos diretores e enfermeiros-chefes do HC. Esses, por sua vez, estão vinculados à FAEPA, porque eles recebem também do Estado e da FAEPA. E aí eu te faço uma pergunta. Você me coloca um cargo desse, eu recebo uma verba a mais, eu tenho meu status de chefe, de diretor, eu tenho aquela verba que veio da FAEPA, eu vou questionar a falta de material do Estado? Eu vou questionar a falta de servidor? Não, eu vou meter chicote, porque se estiver faltando um, que esses dois façam serviço por esse um que está faltando. E aí, Rodrigo, tá funcionando? Tá. Estou sem retorno. E aí, Rodrigo, o que acontece? Essa comissão está lá desde 2011, e nós pedimos para que se chamasse uma eleição, para que os trabalhadores, aqueles que de fato estão interessados com os profissionais e também com a comunidade, com o usuário, viessem assumir essa comissão e viesse cobrar de fato e de verdade a administração e o governo do Estado. Não é? Aí não sei por que cargas d'água, não vou falar que é porque eu estava participando, eu e mais 3, 4 colegas nossos, cancelaram essa eleição. Daí nós tivemos que entrar com processo no COREM e COFEM, tá? Eles viram a arbitrariedade que o HC fez, o HC baixou uma portaria, e aí você é advogado, você sabe muito bem, existe uma resolução do COFEM, que é um conselho federal, que regulamenta a profissão da enfermagem do Brasil inteiro. E aí chega o HC, uma autarquia estadual, inventa uma portaria para tentar regulamentar essa resolução do Conselho Federal. Que beleza. Isso só pode ser brincadeira. Então, uma boa parte, assim, vai que cola, mas com a gente não colou. Tá? Então, nós encaminhamos isso. É claro que o COREM e o COFEM não tinham esse conhecimento.
mas nós encaminhamos, abrimos o processo administrativo, tá? Essa comissão que está aí, ou que estava de forma irregular, já foi destituída, né? Agora vão esperar a vontade deles em estar chamando outra eleição. É aquilo que eu te falo, o HC ou aquela pequena oligarquia faz daquele quintal o quintal de sua casa. Mas o exemplo disso é a própria Clínica Civil. Exato. O exemplo disso é o estacionamento. O exemplo disso é o restaurante que está sendo construído lá, que para mim era o Bom Prato. Então não é o Bom Prato. Não é o Bom Prato. Esquece Bom Prato, então. Esquece o Bom Prato. Entendeu? Vamos continuar brigando. Vamos continuar brigando. Oh. E outra coisa, tem, antes até de ir para o WhatsApp, Eduardo, tem uma história que o programa Fala Sério deu as mãos aí para as mães do HC, né? No caso da creche. Nós estávamos ainda até em outra emissora, a gente estava lá na 79, quando a gente aí abriu espaço para essa, porque, aliás, qualquer demanda, viu, Evaldo, qualquer demanda dos servidores do HC, dos médicos, daqueles que trabalham, não desses vagabundos que nós estamos falando, que tomam aquilo lá como se fosse propriedade privada. Eu estou falando dos que trabalham, dos servidores mesmo, daqueles que estão lá vocacionados ao serviço público. Então, o programa Fala Sério sempre esteve aberto a vocês. Sempre esteve aqui como uma trincheira de defesa do direito do trabalhador do HC. Então, nós já batalhamos por essa creche, que a gente sabe ali que tentaram tirar com as mãos, na mão grande. Tentaram tirar ou tiraram a creche? Tiraram a creche. Não tem mais a creche? Não tem mais a creche. Você está brincando. Não tem mais a creche. Nossa. É uma das grandes perdas aí também do servidor, das mães, dos pais que ali trabalham, né? Mas tiraram por quê? Para usar o espaço também como espaço da FAEPA. Privado. Como mais uma extensão, como espaço privado. Né? Agora, sim, se o Estado tirasse a creche, mas desse uma outra de qualidade, tudo bem. Mas o que o Estado faz? Ele tirou a creche, onde as crianças ficavam ali em tempo integral, sem nenhum custo, e hoje, Rodrigo, os trabalhadores do HC, para além de todas as perdas que eles já tiveram ao longo dos anos, você coloca o teu filho na escola conveniada com o HC, para além disso, você tem que pagar ainda, por mês, em torno de 180 a 400 reais naquela creche ou naquela escolinha. Olha aí, mais uma perda que o servidor teve. Além de ter toda uma perda salarial, ainda tem que pagar, tem que fazer um complemento para manter o seu filho numa escola conveniada com o hospital, onde era tudo gratuito. Então é de chorar. Aliás, as mães já choraram muito por conta disso. Nós acompanhamos tudo isso. Fizeram um convênio, então, com algumas escolas, mas o servidor tem que pagar da mesma forma. Existe a lei da oferta e procura. Né? A verdade é essa. Se o HC já não está oferecendo mais creche, e nós do privado temos o convênio com o HC, não. E o HC está pagando pouco o nosso contrato, então vamos arrancar dos pais. É a lei da oferta e procura, então estão arrancando mesmo. É por isso que eu estou dizendo. Hoje os pais pagam de 180 a 400 reais a mais para colocar os seus filhos nessas escolas conveniadas com o HC, o que é um absurdo. O João Pedro, ele fala aqui no WhatsApp, ele manda uma mensagem dizendo o seguinte: o governo fala em meritocracia só no papel. Os servidores passam pela progressão, mas não são promovidos como manda a Lei Complementar 1157. Mensagem aqui do João Pedro. Aí ele ainda pergunta aqui, e onde estão as promoções dos auxiliares para técnico de enfermagem? Mensagem do João Pedro. Bom, primeiramente, João Pedro, meu amigo, a gente vem acompanhando aí a batalha dele para exercer o segundo vínculo no Estado, porque o Estado não deixou ele assumir o segundo vínculo por conta da obesidade, e a gente acha estranho, né? Falou, por que não aposenta e não dá uma boa indenização, já que ele está lá? Então tem umas coisas também que a gente não entende, né? Tem umas bizarrices aí que é fora do comum. Em relação à promoção e progressão, né, e a tal da meritocracia, isso não existe, tá? Isso não existe. A meritocracia é para os ricos. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra os ricos, não, tá bem? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ficar muito feliz e procurar fazer o que tem que ser feito. Mas a questão da meritocracia é o seguinte: se eu pago uma boa escola para o meu filho, a melhor delas, pago bem, esse meu filho ele vai estudar numa boa escola pública e não vai precisar pagar nada no futuro. Agora, se eu coloco o meu filho numa escola pública, né, o meu filho, eu vou dar um exemplo real, meu filho começou a estudar na escola particular,
mas aí com o salário de HCiano eu tive que transferi-lo para uma escola pública. Então ele vai chegar, ele vai ter grandes dificuldades para entrar numa USP, por exemplo, né? Daí o papai vai ter que ajudar e coçar o bolso, e ele também trabalhar de dia para poder estudar de noite. Então essa questão de meritocracia também, ela deve ter sido questionada, né? Ser iguais para os iguais. Agora, em relação não somente ao HC, mas Santa Teresa, todo o serviço da saúde, o que ocorre é o seguinte: o governo ele tem uma estratégia de avaliação. Só que essa estratégia de avaliação ela não funciona, porque há tanta pendenga dentro do serviço público, há tanta perseguição, há tantas brigas, que ali muitas vezes o trabalhador ele é um bom trabalhador, ele é um bom servidor, mas ele é mal avaliado, porque há essas perseguições. Então não tem como ele receber essa gratificação, ele receber esse prêmio, essa promoção. E isso daí acontece em larga escala. Como é que pode deixar a progressão, a minha progressão, nas mãos da minha chefia faz algo que eu não concordo, eu vou falar, isso está errado, você vai ver na tua avaliação. Isso é um absurdo. Entendeu? Então isso aí deveria ser, por tempo de serviço mesmo. Por tempo de serviço, aquele funcionário que não falta, que está ali direitinho, a não ser aquele que falta por conta de enfermidade, que não aguenta mais, que são inúmeros no serviço de saúde. Isso daí você tem que dar um desconto. Aliás, só fazendo parêntese também, dentro dessa questão de se afastar, o governo do estado está querendo fazer isso com os estatutários. Eles afastam, né, se quebrar uma perna no acidente, vai ficar afastado, tem que passar pelo IANSP, pela a perícia, né, do estado, e ele só vai receber, só vai ter os seus honorários, o seu salário, se ficar de fato comprovado que ele foi... Pelo IANSP. Exatamente. Se ficar comprovado pelo Ou IANSP. seja, ele perde o seu salário, mesmo com o atestado em mãos e a perna engessada. Isso é um absurdo. Esse é o governo do povo. Esse é o governo que ama o povo. Esse é o governo do Estado mínimo. Né? Eu acredito que a maioria não saiba o que é o Estado mínimo. Não. Uma boa parte da nossa população, porque isso não é dito. Rodrigo, eu pago meus impostos e pago ele caro. Se eu pago caro os meus impostos, é um absurdo eu ter que pagar um convênio de saúde. É um absurdo eu ter que pagar a escola para os meus filhos. É um absurdo eu ter que pagar caro num vale transporte. Se eu estou pagando 1.001 imposto para o governo municipal, estadual e federal, eu quero ter isso de volta, com boa qualidade. Eu quero ter boas escolas para os meus filhos, eu quero ter que o SUS venha dar um bom atendimento, transporte digno para toda a população. Isso daí cabe aos nossos governantes. O dinheiro está lá, sai do nosso bolso e está tudo lá. Mas o que é feito? Não, o Estado mínimo. Vamos transferir tudo para o setor privado. Exemplo, vamos vender o Banespa porque o Banespa dá prejuízo. E aí chega os burros e compram um banco que dá prejuízo. Só para entender, para falar a linguajar do povo. Vamos vender um banco que dá prejuízo. Então vai lá um burro e compra esse banco que dá prejuízo. E está aí o Banespa, o Santander, essa potência tamanha, que já era uma potência quando estava nas mãos do Estado. Mas, na verdade, o governo do Estado mínimo é isso. Privatiza tudo, terceiriza tudo, joga tudo nas costas do trabalhador, vai arrancando o lombo devagarzinho, eles choram no começo, mas depois você passa um remedinho e sai. Tem um exemplo bacana também, que é a própria CPFL. Exato. Né, que era a Companhia Paulista de Força e Luz, que era do Estado de São Paulo, era uma empresa pública, foi privatizada, né? E privatizado naquele sentido de que, não, mas isso não é dever do Estado, né? Energia e tal, não sei o quê, privatiza. Depois que privatizaram, né? E a gente sabe que o que aconteceu nos bastidores dessa privataria, né? Tucana, né? Tem até livro sobre isso. Uhum. E aí, de repente, agora a CPFL vem cobrar dos municípios, fala assim, não, agora vocês pegam aí a manutenção da iluminação pública, o lucro é nosso, mas o prejuízo continua sendo do público. O lucro é nosso, mas o prejuízo continua sendo do povo contribuinte, do povo trabalhador, do povo que sustenta toda essa algazarra há mais de 20 anos aqui no governo do Estado de São Paulo. E ainda aguenta, em programa eleitoral, vira o seu Geraldo Alckmin, vem Duarte Nogueira, para dizer do bem que fizeram ao Estado de São Paulo, a esta região de Ribeirão Preto. O Duarte Nogueira, por exemplo, ajuda bastante vocês lá no HC, Evaldo? Como deputado que é da terra, da cidade de Ribeirão Preto, ele não é de Ribeirão Preto? Com todo o respeito que eu tenho a esse deputado, e sobretudo ao seu finado pai, que meus pais falavam muito e gostavam, e era o homem do povo, etc. e tal,
falavam tão bem do pai do Nogueira, o Nogueirinha, que nós achávamos que ele fosse sair ao pai. Não, mas isso não é verdade. Na verdade, a gente nem via a cara desse deputado naquele hospital. A verdade é essa. Por parte do seu Nogueira, não chega nada naquele hospital. Pelo contrário, ele é mais um que faz parte das retiradas. Não, vamos retirar desse povo aí que eles estão ganhando bem demais. Ele faz parte, sim, das retiradas. Agora, trazer benefício, aliás, não é nem só para o HC. Esse povo aí não tem trazido benefício nenhum para a nossa cidade. Mas as eleições está aí, né, às portas, de repente ele venha também, e a população tem que saber disso. A população tem que saber disso. Não é? Chega de políticos que falam, né, que tentam persuadir, ou que usam o seu nome, porque o Nogueira tem o nome do pai, fez o seu nome, etc. e tal, mas não é político de competência para a cidade de Ribeirão Preto. Não é, nunca foi. Estamos vendo aí enquanto deputado federal. Então, para a gente, não serve. E aí eu quero ser irônico, Rodrigo, me permita, e falar do governo do Estado. Não quero aqui ser leviano, mas eu quero falar o que tem que ser falado. Esse governo, Rodrigo, na minha opinião, ele deve ser um dos melhores governos do Brasil, se não do mundo. Você acabou de dizer agora que ele está há quase 25 anos no governo, PSDB. Isso. E é estranho. Eu sou servidor público, eu sinto na pele, eu vejo que a educação está um lixo, eu vejo que a saúde, o HC tenta fazer o melhor para a sua população, para essa comunidade, para esses usuários, mas está difícil realmente, né? O serviço público está difícil. E, para além disso, o governo, ele nunca é denunciado, não há uma CPI. Quando é denunciado, não tem apuração. É engavetado. Então, o que a população precisa saber é isso. Então, há as denúncias, mas há acaba sendo engavetado. Isso. Né, esses processos. Então, assim, esse governo acaba passando por um governo bom, o que não é verdade. Onde já se viu, há quase 25 anos no estado de São Paulo, isso aqui era para a gente estar melhor que os europeus, era para a gente estar melhor que a Alemanha. Essa é uma verdade, não é nenhuma bizarrice falar isso, não. Mas, assim, é aquele negócio, né? Com certeza o governo leu Maquiavel. Vamos chicoteando aos poucos. Vamos fazer a nossa política de retirada, de perda, de opressão. E falando em política de opressão, Rodrigo, ele faz isso no serviço público da seguinte maneira: vamos fazer portaria, vamos fazer decreto de lei complementar, vamos fazer resoluções para dividir as diversas categorias que tem no setor da saúde. E com isso ele vai conseguindo aí trazer cada vez mais mazela para os trabalhadores e para a nossa população. Uhum. O Gustavo, ele manda uma mensagem aqui pelo WhatsApp dizendo o seguinte: bom dia, esses direitos deveriam ser para todos, inclusive para funcionários de empresas privadas. Concordam? Manda essa mensagem aqui pelo WhatsApp. Sim, na verdade, a gente concorda, assim, quanto mais direitos o trabalhador tiver, melhor, né? Agora, o que nós entendemos também é o seguinte: nós trabalhamos para sustentar um Estado, que não é qualquer Estado, é o Estado mais rico da nação, que é o Estado de São Paulo. Pior do que isso, não é dar um direito para o trabalhador, mas tirar direitos do trabalhador. O que o Evaldo está narrando aqui, nos últimos anos, os servidores do HC só perderam direitos. Exatamente. Não é que eles estão pedindo direito que nunca tiveram. Eles estão tirando os direitos que já foram conquistados pelos servidores do HC, estão tirando, como a creche, como a cesta básica, como o Vale Transporte. E vão tirando, vão surrupiando cada vez mais. E a gente não pode se calar com relação a isso. E quantos servidores são, Evaldo? Diretamente ligado ao Estado, são aproximadamente 6.500 servidores. Mas aí você tem também os terceirizados e o pessoal da FAEPA. Por isso que eu costumo dizer que o HC é um complexo de quase 10 mil trabalhadores.
O pessoal da FAEP é concursado também? O pessoal da FAEP é concursado, mas eles não são ligados ao Estado, eles são ligados diretamente à fundação. Então é seletista. Mas eles prestam seletista. Assim como o HCiano também é seletista, o regime do HC é seletista, mas são servidores públicos. Tanto é que hoje o estágio probatório do servidor do HC é de 3 anos. Então houve esse questionamento, mas por que nós somos seletistas e por que 3 anos? Porque a CLT não está acima da Constituição Federal. Então, com base na Constituição Federal, jogaram esses trabalhadores públicos para fazer o seu estágio probatório por um período de 3 anos. 6.500 do Estado, e o total chega a quase 10 mil pessoas. Quase 10 mil pessoas. É uma cidade ali dentro. Assim. É uma grande cidade. Exatamente. É uma cidade ali dentro. Santo Antônio da Alegria, eu acho que não tem isso. Tem 5 mil habitantes. Né? Tem 5 mil habitantes. Exatamente. Não, o condomínio aqui, Jardim das Pedras... Tem 12 mil habitantes. Praticamente uma cidade. Uma cidade. Bom, contudo, nessa luta de vocês aí, qual é a luz? Tem uma luz no fim do túnel? Tem uma expectativa de atendimento das reivindicações de vocês, de mudança dessa nova eleição, dessa nova portaria, já que foi feito um processo por portaria? Olha, tem uma negociação em andamento, uma conversação? Tem uma forçação. Uma forçação? Tem uma forçação. Uma negociação não há. Porque, para além disso, a gente tenta, é aquilo que eu disse, a gente tenta desmistificar aquilo que o governo ele vem fazendo. Então, a gente quer chamar a atenção da população e deixar bem claro para a nossa população, para os nossos usuários, né, especificamente ali do HC, mas não somente do HC, você tem no SUSEM, no Hospital Santa Teresa e por aí vai, pelo serviço do Estado, tá? Nós procuramos fazer o melhor, tá? Se não está melhor, não é por conta desses trabalhadores, e sim por conta desses que estão gerenciando e, sobretudo, por conta do nosso governador e secretário da Saúde. Esses são os verdadeiros responsáveis pelas mazelas que acontecem no serviço público. E daí, faz-se necessário também comentar que vários trabalhadores, e aí eu vou citar do Hospital das Clínicas mesmo, vários trabalhadores estão afastados, estão adoecidos, com estresse pós-traumático e, sobretudo, com depressão. Sem contar algum problema ergométrico que houve, né, sei lá, na cozinha, na nutrição, enfim, são vários. Esse número de afastamento aumentou sobremaneira. Vale lembrar que afastamento por estresse pós-traumático e por depressão aumentou demais. O que é isso aí? Isso é pressão. Não é fácil você lidar com o enfermo, não é fácil você lidar com uma população imensa como aquela, não é fácil você receber pressões de todos os lados, não é? Da superintendência, da chefia imediata, da chefia mediata e por aí vai. Então, alguns têm nervos de ferro, nervos de aço, mas não são todos. Então, está havendo esse adoecimento. Para além disso, o baixo contingente, e aí eu posso usar, por exemplo, uma enfermaria. Você tem uma enfermaria para atender ali 30 pacientes, às vezes acamado, às vezes até entubado dentro da enfermaria, aquele que você precisa estar caminhando em cadeira ou em maca para vários exames ou para um banho, vale dizer que para um paciente desse, você necessita de 2, 3 profissionais para dar um suporte de qualidade adequado para ele. Nós não temos. Então você vê lá o pessoal lá, né, malhando, sozinho, empurrando o paciente, empurrando cadeira. Se vocês andarem pelo corredor do hospital, vocês vão acabar fragando o quê? Um profissional empurrando a cadeira, empurrando a bomba de oxigênio, levando bacia d'água na cabeça. É um absurdo. É um absurdo. Tudo isso é por falta de contingente. E isso daí... Não, e imagina a situação do paciente nessa, né? É claro, porque a pessoa está ali, não está ali porque quer, né? Está ali porque está doente, ou passou por uma cirurgia, ou coisa do tipo, e precisa de conforto, de um atendimento que seja confortável, até para suportar a dor, a situação que está vivendo ali, né? O desconforto. E se falta contingente, piora a situação do paciente. Né? Exato. E aí o trabalhador, ele está trabalhando de cara feia. Né? Embora o trabalhador do HC ele atenda todos com um sorriso no rosto, mas eu quero fazer aqui também outro parênteses. Às vezes o trabalhador está de cara feia. Mas ele está de cara feia porque ele está com dor. Ele está de cara feia porque ele está cansado. Ele está sofrendo tanto quanto o paciente. Exatamente. Não mas mesmo aquela cara feia, ele vai prestar o bom atendimento. Ele vai fazer aquilo que for possível. Tá? Então, os maiores culpados
né, dessa mazela que porventura vem estourar na comunidade, no usuário, são os gestores do hospital e são o nosso governador e o nosso secretário da saúde. Só que aí ele tem toda uma mídia, tem muito dinheiro, tem dinheiro para chuchu. Bem para chuchu mesmo. Tem dinheiro para chuchu, e aí você paga e manipula e etc e tal. Não, porque nós somos o governo, tem um slogan aí que eu até esqueci, não gosto nem de ficar lembrando. Mas, enfim, eu gostaria, tá? Em nome da nossa Associação dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, também estou aqui com o aval dos diretores do Sim de Saúde, na pessoa dos diretores Edson, Toninho Dequec e Ricardo Oliveira. Tá? Eles me passaram todos os dados, vai lá, fala a realidade da sua categoria e de todas as categorias que estão sofrendo aqui, tá? Sobretudo assédio moral, violência no trabalho, isso ocorre em larga escala, servidores são punidos, né? São disciplinados de forma arbitrária e a gente tem que mover processo administrativo para tentar barrar essa situação. Olha, é um povo do mal, não é uma luta fácil, não, é um povo do mal. Ok? Eu sei o que eu estou falando, porque nós temos processos administrativos defendendo trabalhadores ali dentro. Então, isso é um absurdo. A população tem que entender, deve saber que os trabalhadores do HC, seja eles FAEPA, HC ou terceirizado, estão sofrendo, estão chorando, estão tendo dor. Tá? E eu já havia dito, se o HC ele é excelência, ele está sendo excelência à custa de suor, sangue, lágrima e enfermidade, ou seja, a falta de saúde do trabalhador. Isso é um fato, mas mesmo assim, senhores, eu quero deixar registrado aqui, todos os trabalhadores que estão ali, mesmo sofrendo, mesmo com as suas dores, em momento algum pensaram em atender mal ou fechar as portas para a população por pirraça ou algo do gênero. Não. A nossa luta não é contra a nossa comunidade, contra os nossos irmãos. A nossa luta é contra esse mau governo mesmo. E quem está dizendo que é um mau governo é um servidor público de 16 anos de carreira, com 2 vínculos no Estado. Se fosse bom, eu falaria, é bom. Não, o governo é ruim. É ruim para a comunidade, é ruim para o servidor. O Euclides e a Dona Maria do Carmo, eles mandam aqui pelo WhatsApp no 996260014, seguinte mensagem. Bom dia, amigos do Fala Sério. Minha sobrinha fez uma cirurgia de alta complexidade há 2 anos no HC, que se fôssemos pagar, não teríamos condições. Exatamente hoje ela está lá, neste momento, para um acompanhamento de rotina. Este hospital, sem dúvida alguma, é de excelência e merece um tratamento adequado aos seus servidores. Ele diz aqui, Euclides. Obrigado, Euclides. Mandando mensagem aqui. O João Pedro também diz aqui pelo WhatsApp. Aliás, só para o Gustavo aí que questionou, né, a questão dos direitos dos trabalhadores, ele diz o seguinte, para saber que Temer também pretende fazer reformas na CLT, retirando o direito de todos os trabalhadores. Pois é. Não é? Pois é, e não vai ser fácil. Não, né? Não vai ser fácil, porque haverá aí uma mobilização, certamente. Se não houver antes a cooptação, né, das lideranças sindicais por parte do governo, né, haverá aí uma grande mobilização contrária, ou pelo menos é o seguinte, quer mexer no direito do trabalhador, que é garantido há décadas nesse país, né? Getúlio Vargas vai se remexer no túmulo, né? Mas tudo bem, é preciso ponderar, por isso que tem que ter a liderança dos trabalhadores, liberta de qualquer conchavo, né, político, para poder fazer as ponderações. Olha, nisso não se mexe. Por exemplo, é o que nós estamos ouvindo aqui o Evaldo falar. Quer dizer, coisas básicas de garantia do trabalhador, como cesta básica, como vale transporte, como a creche, coisas que já existiam, meteram a mão grande, cara, tiraram do trabalhador e deixaram o trabalhador falando sozinho. Exatamente. Então é isso que não pode acontecer. O Everson, ele manda uma opinião contrária aqui, quando a gente falou da questão das privatizações, né? Ele diz, aí não privatiza e deixa nas mãos dos petistas e sindicalistas safados para roubar e quebrar as empresas, igual fizeram com a Petrobras, a Caixa e o BNDES, né? O Everson manda essa mensagem aqui pelo WhatsApp. Tá aí uma ponderação bacana. Agora, o Everson, não sei se você sabe, mas privatizar é uma forma chique de roubar. Viu? Se você for estudar como foram feitas as privatizações das telecomunicações aqui no Brasil, aliás, não precisa ir longe, não. Longe, pega a CETERP. Pega a CETERP.
Veja como que o PSDB fez a privatização da CETERP. Deu a CETERP para a Telefônica. Deu a CETERP e para dizer que, olha, não usaram lá o dinheiro que entrou por conta da venda da CETERP, passaram criminosamente uma camada de asfalto sobre os paralelepípedos do centro da cidade. Para dizer, olha, está aqui o investimento do dinheiro. Está aí, o governo Luiz Roberto Jabali. Luiz Roberto Jabali. Bom dia, amigos. Vamos rodar a vinheta do Leone, por favor, vamos lá. Rodrigo Leone. Fala sério! Eu já ia dar uma de... Agora sim. Eu já ia dar uma de Gabriel Garrefa. Cadê a minha vinheta? Cadê minha vinheta? Cadê a minha vinheta? Eu acho que a sociedade tem essa visão contrária, porque existem 3 situações nesse país que são distintas e intocáveis. A classe política, a classe sindical e o trabalho e a sociedade, né? Enquanto esses 3 pontos se diferenciarem e não formarem um todo, é isso aí, amigão. Trocou o governo, vamos dizer, troca o governo do Estado, vai um outro partido que é um outro segmento. Vai também ferir alguém. O que tem que acontecer é a sociedade se juntar. Hoje eu tenho, a minha esposa é funcionária pública da saúde, né? E como todo trabalhador da saúde, é um apaixonado por aquilo que faz. Uhum. Dá a vida, deixa muitas vezes de chegar mais cedo em casa, fica até mais tarde, porque tem gente que precisa de atendimento. É assim que funciona. Aqui a gente está cansado de dizer que o servidor da área da saúde é um herói, né? Mas existe a partidarização também dentro. O que talvez seja um ponto de deslize entre essa junção de sociedade com o sindicato. Não que não deva partidarizar, não deva politizar. Tem que politizar, sim, tem que estar lá dentro. Mas a gente percebe que existe ainda uma diferenciação dentro do poder público entre sociedade, sindicato, né? E aí a gente vem os vereadores, ó, que eu estou com aquele negócio de vereador na cabeça, eu mando um vereador. E os políticos, e a gente tem essa tripartição social, né, que infelizmente é o que tem causado toda a porcaria que a gente vive no Brasil hoje, né? A ideologia de vida é uma coisa que tem estragado o nosso país. Aliás, quero mandar um abraço para o pessoal da seleção do Peru, que meteu um gol de mão ontem. Handball. Não, mas você não lembra quando o Brasil ganhou da Argentina com gol de mão? Você lembra disso? Você lembra? É válido. Então, mas no Brasil, onde você quer dizer que o Peru tudo, né? Ferrou o Brasil. O Peru fez uma pressão lá no Brasil e o Peru entrou no Brasil com mão e tudo. Com mão e tudo, Peru com tudo dentro, né? Tá certo. Agora, Evaldo, quais são os próximos passos aí da mobilização dos servidores do HC com relação a essa reivindicação aí plena de direitos? Então, como eu havia dito, primeiro momento a gente vai estar trazendo, ou procurando trazer a população, o usuário, para o nosso lado, né, fazendo com que eles entendam que o serviço dá para melhorar, que o governo tem dinheiro, tem bilhões para investir na saúde, para investir num salário digno do trabalhador, tá? E que todos vão ficar bem. O secretário da Saúde, Davi Uip, só está aguardando para a reunião no dia 20. Ou seja, ele não está nem um pouco preocupado com a saúde da população. Porque em se falando de greve, o pessoal se manifestando, fazendo mobilizações, não, vamos marcar para o dia 20, que é sempre ganhar tempo. Não, para aí, me espera até o dia 20. É sempre aquela mesma conversinha fiada que todos nós conversamos. Então, lá no HC Campos, por exemplo, a direção do sindicato e outros trabalhadores estão lá assim, mobilizando, orientando todos os trabalhadores e orientando também os usuários que ali estão presentes, tá, sobre a necessidade da gente realmente parar e fazer um grande movimento. Então, vai ter assembleia diária todos os dias até às 13 horas. O HC ele está em estado de greve, está em estado de paralisação. Nós vamos fazer esse movimento segunda, terça e provavelmente na quarta ou quinta-feira se chame aí realmente uma greve para que se faça uma parada geral. Isso tem algum prejuízo no atendimento para o usuário do HC? Não, é claro que tem um prejuízo para a população.
É um prejuízo patrocinado e financiado pelo governo do Estado. Há um prejuízo, porque aquele que vem de fora esperando a sua consulta no ambulatório do HC, né, pega um ônibus de madrugada e chega ali, anda quilômetros e quilômetros, chega ali, de repente, não poder ser atendido, isso é um prejuízo. Só que esse prejuízo é um prejuízo que dói também, dói na alma do servidor. E aí o governo, vai lembrar, o governo fala, tá vendo aí, ó, olha o tipo de trabalhador vagabundo que está atendendo vocês, é onde entra a deturpação. Não. Quem não está dando atenção para essa população é o governo e a administração do HC. A partir do momento que eles abrirem um canal de negociação, sentar, vamos conversar sério, o que a gente pode dar, o que a gente pode fazer, acabou o problema. Mas não, esse governo que está aí não tem um pingo de respeito pela população, pelos trabalhadores e nem pelo usuário do SUS. Haja visto que a FAEPA está lá fazendo lá suas mirabolantes. O atendimento da FAEPA não muda, né? Mas hoje o usuário que tem consulta agendada no HC, como é que fica? Então, os trabalhadores ali eles procuram deixar um número de 30% para atender tanto a enfermaria como ambulatório. Mas é claro que a gente acaba atendendo um número bem maior. Tá? A gente vai atender, não vai deixar o pessoal às vezes embora. E outra, chega paciente lá de maca, vale lembrar que o trabalhador ele é humano. Principalmente trabalhador da saúde. Aliás, o Leone falou isso com uma certa propriedade, justamente porque esta é a sorte de governos como o governo do PSDB, do governo do Estado de São Paulo. Contar com verdadeiras vocações no serviço público da saúde e da educação. Porque se os servidores da saúde, os servidores da educação, se fossem iguais aos políticos profissionais, só fazem alguma coisa movida a grana, que é isso que o político profissional faz, só faz se tiver grana no meio, né? O profissional é isso. Se tiver grana, eu faço. Se não tiver grana, tô fora. Esse é o profissional. Então, a sorte desses governos é que o servidor público da saúde e da educação não são mercenários. Não são profissionais. Se tiver grana, eles fazem. Se não tiver grana, eles fazem também com o mesmo amor, com a mesma capacidade, com a mesma dedicação. Essa é a sorte de governos inescrupulosos, de governo de gente vagabunda, como é esse que está no governo do Estado de São Paulo. De gente que não sabe o que é gestão. Verdade. Do serviço público. Pois é, a greve para o governo do Estado, tanto faz se o trabalhador está sendo atendido ou não. Entrou a greve, ele vai ver o período ali que foi incomodar, quando a imprensa começar a repercutir, ele vai atuar e vai dar aquele comprimidinho para dor de cabeça e pronto. Porque o servidor acaba se sensibilizando também. Né? Porque, como o Evaldo falou, a pessoa sai de não sabe-se lá de onde, com um problema, às vezes ele está com uma consulta com um exame agendado meses, e sabe-se lá quando que ele vai conseguir remarcar isso. Né? Agora, uma sugestão. Façam uma greve branca, administrativa, não reportem. Né? Paralisem o atendimento particular que tem lá, impeçam a entrada. Aí eu acho que vai preocupar mais o governo do Estado do que deixar de atender as pessoas que estão indo para lá. Porque para eles tanto faz. Você viu algum dia algum político sendo atendido lá? Um deputado, um secretário de governo? No Einstein. Pois é, para eles tanto faz. A pessoa morre ali, vai para a estatística. Pô, o ano passado 1000 morreram. Bom, morreram quantos agora? 50. Não, está em 700 ainda. Então, você pega, por exemplo, no governo do Estado de São Paulo, o doutor Davi Uip é um grande infectologista, um grande médico, isso aí não se discute. Mas de qual corporação médica que ele é? Do Einstein, de São Paulo. O Davi Uip é de formação privada. Ele vê a saúde como negócio. Então, como é que você põe um cara desse como gestor da saúde pública? Alguém que vê a saúde como negócio. Por isso, para a clínica particular do HC. Pronto, só tem sucesso o que é movido a grana. Corta a fonte. Só tem sucesso o que é movido a grana. É isso que eu falo. Imagine, por exemplo, essa... Cadê os indignadinhos do PSDB aqui? Cadê Bertinho Scandiuzzi? Cadê Gláucia Berenice? Cadê Maurício Gasparini, que o papai é deputado?
Cadê o chupeta lá do Ricardo Silva, que o pai é deputado estadual também, para se indignar num caso desse? Eles estão em campanha. Eu queria saber, Leone, Eduardo Soares, Garrefa, Evaldo, Serginho, eu queria saber, imagine se no hospital municipal, imagine se no Santa Lídia, descobrissem um cofre com 100 mil reais que foi furtado. Imagine mais, imagine se descobrissem que no HC, o segundo andar funciona somente com atendimento pago, particular. Você chega lá, tem uma fila imensa de atendimento. Tem uma fila imensa. Aí você chega e fala, a atendente, educadamente, fala, oi, o senhor veio consultar, o que é SUS? Não, não. Eu vou pagar, é particular. Ah, você vai pagar? Quanto que é a consulta particular? A consulta particular é 500 reais. Eu vou pagar. Mas isso aí é real. Não, no Santa Lídia não. Não, mas no HC... No HC acontece. No HC, e nós falamos... É isso que eu estou falando. No HC acontece e não causa indignação nesses indignados de plantão aqui, que é a bancada do PSDB, que é o seu Ricardo Silva. Isso não acontece. Agora, se fosse no Santa Lídia, aconteceria. Por quê? O pau estava atorando. Porque são profissionais da política, porque aí envolve grana. Grana do quê? Grana do mandato. É o subsídio, é o salário que está em jogo. Se ele perder a eleição, ele vai perder o salário, ele vai perder a boquinha, ele vai perder os assessores, ele vai perder o carro de graça, ele vai perder a gasolina de graça. Agora também é o seguinte, nós temos 3 deputados. Léo Oliveira... esse daí não conta. Peraí, calma, vai piorar. Léo Oliveira... Rafael Silva, não fale nada que ainda vai piorar. E o Elson Gasparini. Ixi. Cadê esses 3 senhores, para não falar outra coisa? Ixi. O que esses caras estão fazendo da vida? Mas esses representantes de Ribeirão Preto na Assembleia Legislativa não têm apoiado a categoria? Os servidores públicos, Evaldo? Não, de forma alguma. Além de não ter apoiado, você vê aí também que não quiseram assinar nem a CPI da merenda, né? E pessoal roubando aí comida de criancinha nas escolas, e fazendo de conta que não é comigo. Então é um absurdo, realmente chega a ser uma vergonha para Ribeirão Preto, mas nós estamos denunciando a população. A coisa é tão nojenta que na sexta-feira tivemos aqui uma audiência pública do orçamento do governo do estado e só estiveram à frente da audiência os deputados que apoiam o governo do estado de São Paulo. Os que são pau-mandado do governador. Os de Ribeirão todos. Pois então, exatamente isso. Exatamente isso. Deles. Só o Elson Gasparini que não veio, mas foi representado pelo filho, Maurício Gasparini, porque ele estava em outro evento. Agora você quer ver uma coisa? Eu acho que esses números que eu vou falar você não conhece, Valdo. Você sabe quanto que o gabinete do deputado Elson Gasparini gastou em verba suplementar com papel, caneta, combustível, sem salários? 35 mil? 1.088.000 reais em 4 anos. Tirando salário. Tirando salário. Isso é verba extra. Tipo assim, Valdo, vamos comprar bombom para o gabinete? 1.088.000. Quer piorar? Deputado Tem Rafael... como piorar? Claro, falando em política. Como é que é, Eduardo? Ficando assustado. Pro pior não tem. Como é que tem a... A frase do Jeff, não há limite para o pior. É isso aí. Deputado Rafael Silva gastou em 4 anos 1.188.000 reais. Foi o campeão de gastos. Auxiliar. Auxiliar. Isso é para comprar caneta, grampo, papel. Resmas e resmas de papel. Aí eu quero saber o seguinte, o que justifica esses senhores gastarem esse dinheiro em verba extra se eles não fazem absolutamente nada aproveitável para a nossa região? Se eles não são capazes sequer de representar os servidores da saúde do nosso município. O HC, amigão, não é um postinho de saúde enfiado dentro de uma empresa. É centro de referência. É uma potência. Na América Latina. Não é qualquer coisa. Não é um postinho de atendimento enfiado dentro de uma empresa, de uma padaria, que atende quem queima a língua com café e leite quente. Então, tá na hora, eu acredito que está na hora de falar como tem que ser falado mesmo. Queridos, vamos trabalhar, levantar essas bundas que são gordas da cadeira. Daí eu fico assustado com esses números que é gasto com bombom, com envelope para
para ir mandar aí os seus remetentes. Sabe lá o que dentro do envelope? Esses milhões que são gastos, e no HC, às vezes, falta agulha, falta seringa, porque para cada procedimento você tem um tamanho de seringa e um tamanho de agulha. Falta, tá? Como eu sou meio rebelde, entre aspas, eu não saio correndo no hospital atrás de material, não. Isso não é função minha, isso eu não faço. Que faça o superintendente, chefe de gabinete, enfermeiro-chefe, etc. e tal. Mas os enfermeiros e outros profissionais ali pulam também igual pipoca, de setor em setor, correndo atrás de material, barganhando material. Às vezes para passar uma sonda vesical ou coisa do gênero. Então a coisa é séria. A coisa é séria mesmo. Né? Então você falta aí seringa, ou quando também vem de má qualidade. Então como que os trabalhadores ali do HC se sentem? Eles se sentem, com todo respeito, fazendo aqui uma analogia, mas com todo respeito aos nossos trabalhadores e amigos aí metalúrgicos, os trabalhadores da saúde, que trabalham diretamente ali com seus pacientes, se sentem com um galão de querosene e outro de gasolina para limpar peças. É assim que o governo do estado está deixando esses trabalhadores. Nós não estamos lidando com peças. Nós estamos lidando com o ser humano, com gente. Com gente como a gente, que merece respeito e dignidade. Mas o que eles nos dão é o quê? Gasolina e querosene para limpar peças. Está fazendo do povo peça. O governo não olha o povo, como gente, como ser humano, né? Mas como objeto que estão somente aí, que pode lhe beneficiar somente no voto. Fora isso. Então, assim, realmente, nós estamos cansados da perda, queremos denunciar aqui, sim, para a população. Olha, esse governo que está aí não é maravilhoso, não, viu? Não é maravilhoso, não. Se fosse maravilhoso, o servidor público estaria elogiando, tanto da saúde quanto da educação, e outros tantos. Mas isso não acontece. Quem mais conhece o governo do Estado, ora, é quem trabalha para o Estado. Por isso que somos contrários à política do Estado mínimo. Nós queremos sim que o governo venha investir, e investir pesado em saúde, educação, para que a gente venha dar uma boa educação para os nossos filhos e uma boa saúde de qualidade para a nossa população. É isso que a gente quer. A gente não quer encher o bolso de dinheiro, não. Aliás, se ele reajustar o nosso prêmio incentivo, o nosso ticket, etc. e tal, pode ter certeza, nós não vamos encher o bolso de dinheiro, não. O máximo que conseguiremos é financiar mais um carrinho popular em 5, 6, 7 anos. Não é para ficar rico, porque não fazemos parte daquela pequena oligarquia. Essa pequena oligarquia, sim, já enriqueceu e está enriquecendo cada vez mais. É isso que a gente quer. População ribeirão-pretana. O servidor do HC é um servidor de excelência, merece o seu respeito, o seu carinho, a sua compreensão. Agora, aqueles que estão nos gerenciando, que gerenciam o Hospital das Clínicas, o governo do Estado, o secretário da Saúde, esses devem ser cobrados, e muito bem cobrado, né? Esses são os responsáveis por toda a mazela que vem acontecendo naquele hospital, no Hospital das Clínicas.